is gone on a lady's door, and the moon is the only light we'll see. Muito bem. Prosa Curitibana, com grande honra, grande alegria, nós vamos conversar agora com a professora Cloris Casagrande Justen. Tudo bem, professora? Tudo bem, um prazer estar. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. A professora Cloris é a presidente da Academia Paranaense de Letras, a primeira mulher que ocupa o cargo de presidente da nossa Academia Paranaense de Letras. É também presidente do Centro Paranaense Feminino de Cultura. É pedagoga de formação, né? Lecionou durante muitos anos como diretora-geral também do Instituto de Educação do Paraná. Foi presidente do Conselho do Magistério, conselheira e vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, é fundadora do movimento Pro Paraná e pertence a uma série de entidades importantes que prestam serviços à nossa comunidade. Professora, muito feliz mesmo de estar aqui com a senhora. E como é que é a nossa Academia Paranaense de Letras? Eu sei que a senhora tem muitos planos, um deles é integrar a nossa academia numa rede com todas as academias do interior do Paraná. Sim. Como é que é essa visão, esse trabalho que a senhora pretende realizar? É uma lógica, porque nós tivemos grandes presidentes da academia. Cada um deles deixou sua parte. E o Túlio Vargas, que é um nome paranaense de destaque, teve a ideia de, em cada lugar, cada município que tivesse um curso superior, instalar uma academia. Houve, assim, uma conversa, como vai popularizar a academia? A academia, para a sociedade, parece, assim, um grupo de sábios, quietinhos, que nada mais fazem, estão na sua vida de colher. E, na realidade, não é bem isso. Não é bem isso. Então, o Túlio imaginou que essa questão difícil que nós temos dos 3 Paranás. Sim. E não dá mais para dizer isso, porque nós temos, um Paraná de todas as gentes mesmo. Então, que isso precisava ser mudado. A ideia dele foi muito boa, porque nós temos assim o Paraná, e nessa faixa aqui, nós temos 17 academias. 17. Mais umas 3 por aqui, nós temos mais de 20 academias. Olha só. A vontade dessas academias é ter uma ligação com a Academia Paranaense de Letras. Não se pensa em uma subordinação e nem de uma gradualização. Entendo. Cada uma é tão importante no seu lugar que não há essa preocupação. Cada ano se faz uma reunião das academias. E o sonho é ter uma reunião em Curitiba. Olha só. Não é? E é muito difícil. E a senhora vai realizar esse sonho? Pois é, eu acho que sim. Que bom, então, né? um dos planos é reunir as academias. Que bom. Porque cada uma tem uma história e elas têm uma revista que circula entre elas. Então, quando a gente vai ao interior, a gente tem a surpresa de verificar o prazer da união e a briga para o ano seguinte ser a que vai receber. Que bacana. E então, com essa premissa, esse sonho nosso de todos os paranaenses, de te ouvir dizer assim que o Paraná é uma terra de todas as gentes e que não é uma terra antropofágica. Essa é uma aspiração do paranaense. Então vem um gaúcho, né? E diz assim, porque a nossa terra que sabe ser nacionalista, o Paraná não tem história, e essa coisa toda... Da quinta comarca. É um estado muito novo, não tem história. Nós todos temos a nossa história. Nós temos a nossa história. Grandes vultos. Nós temos o respeito a muitos desses vultos. Não temos a oportunidade. Não se criou essa oportunidade. Por quê? Porque o currículo da escola, ele é um todo que forma o homem brasileiro. Então tem 200 horas para tal matéria, 200 para isso, 200 para aquilo, e a história do Paraná está incluída na história do Brasil. Então, se dá a história do Brasil, não tem uma cadeira para a história do Paraná,
As crianças aprendem a falar na história do Paraná na 5ª série com 2 horas de aula. Quem aprende? É pouco, né? Não Muito aprende pouco. nada com isso. Né? Muito pouco. Claro, E principalmente a senhora se está não for na aula naquele dia, aí passou Aí em perdeu. branco, como Pois certeza. é. E professora, e a senhora tem um trabalho maravilhoso, justamente nesse aspecto, né? Que como educadora a senhora desenvolveu um projeto para incluir no currículo do ensino fundamental básico história do Paraná. Sim. Não só história, conhecimentos sobre o Paraná. Né? Já virou uma lei, é a Lei 13.321 de 2001. 381. 381. É. Estou precisando de um óculos. E torna obrigatória a inclusão de conteúdos de história e geografia no Paraná nas disciplinas correspondentes. Né? Bom, a lei existe, professora, mas por que ainda não conseguimos implementá-la? Bom, essa é uma grande dificuldade. Saiu a legislação, passaram-se alguns anos, nada de enviarem essa legislação para o Conselho Estadual de Educação normatizar. Entendo. Como eu fui conselheira, eu disse ao Túlio, vamos pedir uma audiência pública em que nós participemos de uma plenária do Conselho Estadual de Educação. Fomos recebidos e eu expliquei como é. É um ovo de Colombo, sabe? É uma coisa tão simples. Sim. É uma coisa muito simples. Primeiro, desmistificar a disciplina. Nós vivemos numa época onde os grandes pensadores já dizem que o cérebro não é feito de caixinhas. E que o saber só se implanta quando vai acima de de uma sabedoria que já existe. Entendi. São os esquemas de Piaget. São né? esquemas de Piaget. Olha, falar com gente que entende bastante é bom, não é? Que isso, professor. E além disso, tem agora o Morin. Isso, Edgar O Morin, Edgar Morin. nosso mestre. Então, nosso mestre. Então, o que é que acontece? Baseada nesses princípios, eu tenho uma coisa tão bonita aqui para provar como a gente aprende todos os dias. Uma das minhas filhas fez um mestrado depois de muito tempo, porque ela não tinha tempo para isso antes. E dizia, mãe, sente aqui, não durma, porque gente velho dorme, né? Não durma e ouça. E eu fiz um mestrado, porque ela lia os trabalhos dela e eu dizia, mas eu não sei isso aí. Mãe, é tudo que a senhora sabe, veja se tem coerência. Com isso eu fiz o mestrado. Está vendo só? Não é uma coisa É interessante? interessantíssimo, porque eu já tinha também o conhecimento. Já tinha o conhecimento, e daí eu dizia, aqui não pode ser assim. Eu não entendi assim, mas o fulano vai entender assim. Então, essa discussão fez com que eu verificasse. É que a senhora é pedagoga também, Pois né? é. A senhora é modesta pois também. é. Ajuda. Venha calhar. Eu fiz um curso muito interessante. Eu discuti às vezes, uma vez eu discuti com o Glendona, ouviu falar no Glendona? O Glendona era um paramédico que foi para o campo da guerra e estudou o cérebro no próprio lugar. No lugar ali. E aí, então, ele movimentava o cérebro para ver qual era o lugar que mexia, etc., e fez uma teoria. E ele dizia que a criança aprende a ler antes de ter 3 anos. E numa reunião, eu discordei, porque como conselheira, eu não dava autorização para entrar antes dos 6. Porque a metodologia é diferente dos 6 para os 7 anos. Se a criança entrar na escola com menos idade e pegar um programa que não é ligado a ela, o que é que acontece que o Piaget diz? Ela fica lá para trás e até ela reunir aquilo. Ela não tem aderência, né? Lógico. Para onde vai? Lógico. Só que ele foi embora daqui, me mandou um ofício para o governo, me convidando para fazer um curso lá. Tá vendo? Eu fui para Filadélfia Que bacana. fazer um curso que se chama Como Deixar Seu Filho Mais Inteligente. Com isso, eu vi homens engatinhando, porque não engatinharam na vez. Olha aí. Bom, então, baseado nisso... Não é possível queimar etapas, na verdade? Não. Baseado nisso, eu preparei, não uma disciplina, porque disciplina não tem no currículo, e o professor não está interessado na disciplina, de não ganhar um título. É verdade. Então, eu discuti muito com as pessoas que fizeram a legislação lá na Assembleia, porque eu distribuí os conteúdos da história do Paraná em todas as disciplinas.
Então, o professor é obrigado a ter, todos os professores, por determinação legal, a darem um mínimo de 5 assuntos dentro da sua própria disciplina. Em todas as disciplinas? Todas as disciplinas. Muito inteligente. Do ensino fundamental e do ensino médio. Olha só. Então, o que acontece, o sonho, que todas as crianças ouçam dizer que o Paraná tem alguma coisa. Pois claro. Quando vai dar química, ele fala no xisto. No Paraná tem isso. Sim. E assim por diante. Não é preciso que a criança pequena conheça a história, o correr da história. É possível que ela saiba que nós temos líderes, que nós temos pessoas, que nós temos a hidrelétrica. Então, de repente, a escola inteira está ouvindo falar. E aí, depois dessa caminhada toda, quando chega lá num ponto, a criança vai escolher o que ela gostou mais e de tudo. Ela vai fazer uns volantezinhos, dizendo, por exemplo, a Itaipu é a mais importante hidrelétrica que existe aqui. E com orgulho ela vai distribuir esse papelzinho para todo mundo. Né? Então, é a criança que vai ensinar a história do Paraná. Muito interessante. E pega todo o contexto que já existe, que já é cultura nossa, e vai acelerar e avançar o conhecimento. Isso. E mesmo, não só no sentido de falar apenas do Paraná. Não, e eu digo mesmo, e mesmo em se tratando de história, existem histórias fascinantes. Eu acho que a história do Barão do Cerro Azul, por exemplo, eu acho uma das histórias mais fascinantes do Brasil. Eu acho. História do contestado também. O contestado, a questão dos 2 monges, não é uma coisa atraente? Exatamente. Não é? A história do Corborã, por exemplo, do navio que veio com escravos e o paranaense não deixou entrar aqui. Ninguém sabe dessa história. Não é? Então, por que não contar através da história? Claro. As crianças vão brincar, o professor, por exemplo, levar as crianças a brincar de mais bom dia, Vossa Senhoria. Você brincou disso? Do quê? Mais bom dia, Vossa Senhoria. Ah, sim. Não é? O que isso era? Isso é a história do Brasil. A história do país. Da nossa forma, da nossa cultura. Então, desculpe, mas eu fico emocionada. Não, mas a senhora, não só a senhora, mas eu também fico emocionado. Porque eu acho que é lindo. E aí, no ensino médio, o aluno do ensino médio vai ter obrigação, e tem uma deliberação muito bem feita, que fizeram lá, inclusive com o voto de louvor. Ele vai preparar material para o ensino da história do Paraná para o curso fundamental. Não tem o que... Essa coisa do adolescente, eu, se não fosse presidente da academia, que eu tenho muita honra, ia escrever projeto para adolescente. Eles precisam. Mas a senhora tem que escrever, porque não dá tempo. Não dá tempo, né? Mas olha só. Professora, eu gostei muito, eu aprendi, acabei de aprender. Porque não é só a questão, como você falou, há histórias maravilhosas sobre o Paraná, mas não é só contar a história. Não. É aproveitar a estrutura, os esquemas que já existem, que vai acelerar o conhecimento, o aprendizado. Com certeza. Né? Você não aprende uma coisa se você não tem a base. A ligação à base. Claro. Não é, então é o saber, é o Morin. O saber em cima de outro saber. É a complexidade, né? O conjunto do conhecimento. Mas aí não fazer assim, unir uma coisa com a outra. Não, ensinar junto. Ensinar a entender o que está integrado. Pois é. Professora, outra coisa também muito bacana, que é o Centro Paranaense Feminino de Cultura. A senhora também preside essa instituição, que completa agora 80 anos em 2013, né? Como é que é essa questão, como é que funciona a participação da mulher na formação cultural e na vida paranaense? Bom, em 1933, 3 mulheres tinham tirado o curso de Direito, a Rosi Pinheiro Lima, a Diloé Scalco e a Inácia Cundino, amigas. Elas foram as primeiras alunas, só que elas um ano inteiro não tiveram um cliente. Não se consultava a mulher. Preconceito. Né? Eu mesma não consultava a médica mulher, era o médico, não é? Com isso, elas começaram a achar que tinham que preparar a mulher para trabalhar fora. Porque naquele tempo, eu fui desse tempo. Meu marido era juiz aqui em São José dos Pinhais, e nós vínhamos de automóvel, ele me deixava numa frente de uma vitrine e ia guardar o carro. E daí eu saía com ele. Entendi. Não se saía sozinha. Não é? A mulher não tinha essa competência, digamos. Então, elas criaram, porque mulher tem que ser assim, num domingo de sol, na catedral, no hall da catedral, 15 moças fundaram um Centro Paranaense Feminino de Cultura. História bonita, não é? Sim. Linda, não é?
E aí eu faço mais ainda, né? Se você quiser, até eu conto como elas estavam vestidas. Então, essas mulheres ensinavam datilografia, linguagem, dizemos assim, oficial. Sim. E também junto, a fazer bolo, a fazer... Então, elas trouxeram as mulheres para dentro. E onde é que elas faziam? Nos sótãos das casas, elas levavam as suas próprias cadeiras. E depois foi indo, e compraram em 1960, elas compraram uma casa. Mas elas eram muito inteligentes. Em vez de querer que fizessem doação da casa, elas quiseram o dinheiro. E compraram, então nós somos donos de uma propriedade. Só que quando eu entrei, 30 anos depois, a casa estava em pedaços. E eu tinha dito para minha antecessora, troque o terreno por área construída num prédio. E nesse ínterim, a história de Curitiba se conta através de todas as participações do Centro Paranaense Feminino de Cultura, que era a única instituição cultural, e os governantes chamavam as mulheres para vir tocar piano, para vir cantar. E lá no Centro Feminino, eu até gostaria que todo mundo fosse aceitasse meu convite e fosse olhar lá. Nós temos uns livros assim, feitos de cartolina, que tem toda a história de Curitiba e do Paraná em recortes de jornal. Tudo. São 5 livros ouro que nós temos. E que agora, nos 80 anos, o Taraz me ajudou a pensar que vamos fazer um livro disso. Opa, boa ideia. Não é? Fazer um livro disso. Claro. Mas a casa estava caindo aos pedaços. E vai ter festa nos 80 anos? Vai ter festa. Vai ter festa. Vai ter festa dos 80 anos. Tem que ter festa, né? Tem que ter. Que bom. Então, chegando lá, a minha antecessora, na realidade, não quis fazer isso. E eu me arrisquei, meu filho disse, faça que a parte jurídica lhe ajude. Então, nós temos 3 andares, sem gastar um vintém. Olha só. 3 andares da melhor qualidade. Temos um teatro. E quando estava pronta... Aqui no centro da cidade, né? Na frente do Dom Bosco. Olha só. Quando estava pronta, e é uma história bonita, mas eu sei que eu estou culpando o tempo. Não, senhora. Então, o que é que aconteceu? A Fanny Lerner foi minha aluna. Então, ela me disse, por que você não pede mais um aumento de potencial? Nós ficamos com mais coisas. Aí pediu para o aumento de potencial. Levou um ano. Vai daqui, vai para lá, até que uma mulher assumiu a Secretaria de Urbanismo e mandou me chamar. Disse, olha, a senhora pediu isso assim, que é aumento de potencial, está aqui o seu processo. Eu disse, esse não é meu processo. É assim. Disse, não, você está me mostrando um papelzinho assim, o meu processo tem esse tamanho. Aí ela disse, mas eu tirei tudo aquilo, eles só mandaram a senhora passear. A senhora levou um ano. Está vendo só? A só burocracia. levaram a senhora passear. O que a senhora pediu está pronto aqui, já concederam. Tinha que ser uma mulher, né? Tinha. Não é verdade? Sim. Não é que o homem, e o doutor Paulino me disse isso a semana passada, nós judiamos um pouco das pessoas. Aí eu disse a ele, pois é, mas tanto vocês fazem de mandar a gente para lá e vir para cá, que de repente a gente dá um tombo e o pessoal vai dar. Mas então, aí quando veio o aumento do potencial, a Auer, que tinha sido uma luta enorme para a Auer aceitar, a Auer já tinha feito a estrutura e não estava mais interessada em vender, porque o prédio é de escritórios. Aí eles disseram, não, nós não vamos fazer divisão nem nada, vamos lhe dar os 2 andares. Então nós ficamos com um andar com altura de 2. Olha que beleza, hein? E aí nós fizemos um teatro. Um teatro. Sem dinheiro. Sem dinheiro, sem nada. Como é que nós fizemos? Eu fui falar com porque a gente fala bastante também é bom, né? É bom. Eu fui falar com a Marina Taniguchi na época. E disse para ela, não tem como fazer isso. Como é que nós vamos fazer? Ela, olha, não fale para ninguém, porque se você falar para o vereador, você vai ter que caminhar todas essas coisas para chegar até mim. Né? Até chegar até aqui. Tá vendo só? Então, vamos fazer, ela trabalhou sempre em instituições particulares, né? Eu alugo as 2 salas. Aí, alugo a minha sala, alugo para dar aula para as professores
dê coisas suplementares, como aula de música, aula de xadrez, mais isso, mais aquilo. Aí eu pulei, disse, acho muito bom, mas com tempo limitado, só por 2 anos. Para poder ter o espaço, né? Poder ter espaço. Que bom. Então eles deram cadeiras, Olha só. o som é muito bonito lá. Sim, que O bom. arquiteto disse, que cor que a senhora quer? Não sei, a cor do centro feminino é azul. Você faz como quiser, tem o nome que vai ficar aí. É, Então é lindo o que teatro. bacana. Professora, olha que alegria, e eu já quero convidá-la para retornar outras vezes aqui, porque conversar com a senhora é aprender. Essa disciplina do Edgar Morin é uma disciplina nossa, da nossa formação, que a senhora mostrou agora um aspecto que, sinceramente, muito inteligente, porque as coisas estão todas aqui, não é? Por que não aproveitar isso para o bem das novas gerações, E depois né? tem uma coisa, se a gente chega, e isso é uma coisa que eu gosto de dizer para todas as pessoas, se você chega aqui é por alguma razão. Se você, por exemplo, eu me pergunto todos os dias por que eu estou aqui com tanta idade e com tanta saúde. Não há de ser para brincar. Claro, E a senhora está mostrando que não está brincando. Não, então vamos Realmente. fazer coisas sérias. com certeza. Gente, olha, a professora Cloris vai completar 90 anos de idade agora no dia 15 de setembro, né? Vamos homenageá-la, vamos, né, cantar o parabéns para a professora Cloris. Meu Deus, né? que coisa. Vamos lá? Porque não é sempre que se faz 90 anos, não é sempre que nós temos uma grande convidada tão importante, tão Muito querida com a gente obrigada. aqui, né? Com certeza. É com você, Renata. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Obrigada. Muito bem, professora, parabéns mesmo. Eu não tenho como agradecer. Então, É nós quem temos que agradecer. agradecer para mim é poder fazer os meus sonhos. Que bom, Porque o meu sonho é sonho de educadora. Né? Então, se eu puder fazer. que bom, professora. Então. Que delícia, que maravilha. Que muito bom mesmo. Gente, olha, eu quero agradecer a Academia Paranaense de Letras, agradecer o Centro Paranaense Feminino de Cultura, agradecer a professora, Obrigada. né, professora Cloris, e dizer que o Paraná é um estado que é muito mais do que os paranaenses estão acostumados a falar e a reconhecer. Então, com a professora Cloris, nós estamos iniciando, tivemos já a professora Márcia Lopes anteriormente, Foi uma mostrando entrevista. que através da mulher, com a visão avançada que a mulher tem, que dizem, professora, que é porque a mulher trabalha com os 2 hemisférios do cérebro ao mesmo tempo, né? E o homem, quando usa um hemisfério, olha lá, né? Mas a diferença estaria por aí. Mas eu acho que porque a mulher realmente, a mulher é a mulher. A mulher é superior em todos os aspectos. Mas vamos lá, não é verdade? Vamos em frente. Professora, qual que é agora a próxima etapa, voltando à questão da Lei 13.821, próxima etapa para a gente poder ter essa lei consignada na prática? Eu percebi que havia também uma preocupação dos professores, porque o professor não tem tempo de fazer um estudo. E ele, várias circunstâncias comprovam que é muito difícil o professor ganhar bem. Então, ele precisa de alguma coisa mais concisa. Certo. E precisa de um curso para poder entender como é que se faz essa... Porque é sair da rotina. Tem que ter E para capacitação. o professor, ele não quer sair da rotina porque ele já fez um caminho. Então, ele não quer sair da rotina. Então, enquanto as coisas caminhavam de um lado, eu fui para o outro lado, conversei na Unibrasil, que o professor Clemerson é também um pedagogo, um educador, e consegui lá que eles fizessem um curso de atualização do professor. Tá vendo? Tá Né? vendo? Só não ficou esperando, foi lá e Foi. achou a solução. Aí, mas a academia é paranaense. As outras são do local. Local. E essa é de um conjunto, Estado. né? E eu achei que eu devia conversar com o secretário de Educação, enquanto caminhavam as coisas por aqui. Ao conversar com o doutor Flávio Arnes, nós trabalhamos juntos, eu era conselheira de Educação e ele trabalhava na secretaria. Nós 2 fizemos uma legislação. Então, isso nos uniu muito
Então ele disse, eu não tenho muito horário, mas a senhora pode vir às 8 da manhã? Posso? Lá vou eu, né? Sim. Foi naquela manhã de geada, de frio. Frio. Lá fomos nós. Então, conversando com ele, ele me disse, não, eu vou fazer por aqui esse curso e já. A senhora tem qualquer coisa para me dar? Eu já tinha levado tudo, eu sabia. Olha Então, só, que bacana. levei todo o projeto e disse a ele, estou à sua disposição para conversarmos sobre como fazer. Então, vai sair um curso agora, feito na Secretaria de Educação, por controle, A distância. à distância, para dar esse começo para os Ótimo. professores. Porque a minha proposta é a seguinte, aqui tem o construtor do saber, dos saberes que tem que ter. Certo. Que minha ideia era que fosse feito um livro para o professor com 2 páginas, que ele lesse aquilo ali e ele tem uma bibliografia embaixo. Aí o professor vai ser o próprio Ele vai- professor dele. Professor dele, né? Então, esse livro vai ser uma espécie... Antigamente se dizia de compêndio, eu já não sei como é que se chama. Pois é. Né? Não sei. Vamos chamar de compêndio ainda? Então, aqui no centro, teria um orientador pedagógico. E aí, apesar do meu filho dizer assim, a senhora não diz não porque não quer, porque não sabe ou porque não quer? Eu digo, às vezes eu quero dizer sim. Então, eu quero estar lá também, Ótimo, para ajudar perfeito. a ver como fazer isso. Claro. Porque não é difícil. E aí, feito aqui, cada uma das orientadoras são professoras multiplicadoras que voltam para a sua escola, que eu já fiz isso também, com o planejamento pronto para a sua escola. Que o curso é esse, é fazer o planejamento para a sua escola. E lá, quando ela chegar lá, ela vai trabalhar com o professor e as crianças. Que bom. E as crianças. Então, deve haver agora, porque isso é uma coisa importante, nos 80 anos do Centro Feminino, vamos lançar Muito esse bom. projeto. Muito bom. E aí as academias, que vai ter agora um encontro das academias em Toledo. E elas vão participar desse processo. Isso. Isso que é bonito, hein? Então, a academia vai ser a supervisora nos seus A senhora começou dizendo que as pessoas às vezes pensam que quem está na academia está apenas na fase de colher, né? É. E a senhora está mostrando que não, quem está na academia está participando Mas da quanto educação. que eu colho, né? essa alegria de estar aqui, não estou colhendo tanto. É plantando e colhendo sempre, né? Tá bom. Professora Cloris, muito obrigado pela sua presença. Foi uma alegria muito grande. Tenho certeza que essa entrevista vai ser muito bem vista, vai fazer um sucesso. E nosso programa está sempre aberto. Muito obrigada. Para a academia, para o Centro Paranaense de Cultura Eu Feminina. quero vir contar as vantagens da academia. Então vamos muito. marcar uma hora para isso aí. Porque vai ser tanta coisa. Olha, quando eu falar que a academia vai para o Belvedere... Pois é, fiquei sabendo. Pois Vocês conquistaram o Belvedere ali do lado do alto, né? É. Do Lago da Ordem, né? Eles nos deram, porque aquilo ali é difícil de ficar também. Então a academia vai ter uma sede agora que não tinha uma sede ainda. Não né? teve ainda. Que bom, olha, uma grande notícia. Pois é. Né? O Belvedere é aquela construção que fica ali do lado das ruínas, Aquela bem pichada. do Lago da Ordem. Aquilo ali é um patrimônio extraordinário. Ali começou o rádio do Brasil, né? É, A história do rádio do brasileiro. rádio do Brasil. RP2 E começou começou a figura de Curitiba em transformação. Né? Do Os avanço. prédios todos, né? ali. É. Que bom, tá bom. Viu como dá uma outra? Professora, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Vamos homenagear a professora Cloris pela sua Muito presença, pelo seu conhecimento e sabedoria. Muito obrigada, gente. I had a girl, Donna was her name. Since she left me, I've never been the same. Que lindo. 'Cause I love my girl, Donna, oh, where can I be? Where can you be? Oh, Donna, oh, Donna, oh, Muito bem. Donna. Muito bem, muito obrigada. Muito bem escolhida a música. Bem mesmo, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, professora. Muito obrigada. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho.